Bom dia, pessoal. A gente vai estar gravando hoje mais uma aula, certo? E essa aula vai ser sobre o quê? Vai ser sobre PA, ou seja, progressão aritmética. A gente vai estar tentando salientar o que é essa progressão aritmética e como é que a gente vai descobrir os primeiros termos dela, do que depende, dos próximos termos, enfim, certo? A progressão aritmética, pessoal, ela nada mais é do que uma sequência de números. Essa sequência de números, certo? Ela vai respeitar uma certa lógica. E aí onde vai entrar a nossa aula de hoje? Como é que a gente vai entender essa lógica e como é que a gente vai saber quais são os próximos termos, certo? Primeira coisa, se você tiver essa sequência, você tem que analisar quantas em quantas unidades a cada termo ele vai se elevando. Como assim, Lucas? Se nós tivermos essa sequência, a sequência dos números naturais, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Qual será o próximo número? Consequentemente, logicamente, é o número 5. Mas por que será o número 5? Porque você avaliando a lógica do número 1 até o 2, a cada novo termo vai ser adicionado uma unidade. Ou seja, depois do 4 tem que ser adicionado mais outra unidade. 4 mais 1, 5. Então vai ser o próximo termo seria 5. Então, gente, a progressão aritmética ela respeita essas condições. Vocês podem analisar em outras situações as mesmas condições. Porém, nem sempre na progressão aritmética vocês vão se deparar com o próximo termo só sendo adicionado mais um. Pode ser adicionado um valor negativo, um valor positivo e outros valores. Ok? Vou colocar aqui um exemplo. Qual seria o próximo termo? O próximo termo, consequentemente, seria o 12. Por quê? Do 3 para o próximo termo, que é o primeiro termo, do 3 para o 6, nós teríamos 3 unidades a mais. Do 6 para o 9, mais 3 unidades. E do 9 para o próximo termo, consequentemente, pela lógica dessa sequência, teria que ser mais 3. Então seria 12 o próximo termo, né? O quarto termo. Então, gente, esse número adicionado, que é a lógica dessa progressão que vocês vão analisar, a gente vai chamar ela de razão, ok? Ela vai ser a nossa razão. Essa razão, ela vai ser o número que vai ser adicionado ao próximo termo para conseguirmos esse valor. Se o termo anterior, por exemplo, aqui nessa sequência, fosse 9, então o próximo termo seria 9, mais a sua razão, que é 3, 12. E assim por diante. Tudo bem? Para a gente construir, pessoal, para a gente construir os vários termos de uma progressão aritmética, nós precisamos, a priori, dessa razão. Além da gente precisar dessa razão, a gente precisa também do primeiro termo. Por que a gente não precisa? Por que a gente precisa desse primeiro termo? Porque é a partir dele onde a gente vai conseguir encontrar a lógica. Mas, Lucas, e se eu tivesse assim? Eu não tenho o primeiro termo aqui. Mas
Quando a gente está analisando dessa maneira, nós podemos encontrar a lógica dessa PA. Nós podemos dizer que ela tem um termo, não sei se é no meio esse termo aqui, esse 4, esse 10, esse 16, mas nós podemos dizer que essa progressão, ela tem um termo, e esse termo eu vou considerar como sendo o meu primeiro termo, ou seja, seria o meu primeiro termo entre aspas, entende? Então, a partir desse 4 é que eu poderia dizer qual é o valor da minha razão. Do 4 para o 10, a gente somou quantas unidades? 6. Do 10 para o 16, também 6. Consequentemente, a minha razão, certo? A razão dessa PA vai ser 6. Dessa outra aqui, a razão foi 3. E dessa outra, a razão foi 1. Pessoal, eu vou construir aqui alguns termos de uma progressão aritmética, e aí a partir daí vocês vão ficar depois com alguns exercícios que eu vou resolver e também com a tarefinha de casa de vocês treinarem para entender um pouco melhor. É bem fácil de se entender a priori essa progressão aritmética, mas para quem tem dificuldade, treine com números negativos, treine com raízes, treine com frações, com números decimais, porque você fica mais atento àquelas velhas, tarefinhas, realizações de contas básicas, soma, divisão, subtração, que envolvem números decimais, frações e etc. Ok? Colocar aqui, pessoal. Esse termo aqui, é para ser era para ser um 11, mas tudo bem. Não sei mais nem escrever. Galera, aqui a gente já consegue visualizar, ou não, porque a câmera não foca. Tá aí. A gente já consegue visualizar. Rapaz. Pronto. A gente já consegue visualizar aqui que a razão dessa progressão é quanto? Seria 4, né? Do 3 para o 7. 4, do 7 para o 11, mais 4. Então essa é a nossa razão. Tudo bem. Razão 4. Como é que nós podemos conseguir os 4 próximos termos? Você pega esse último termo que você encontrou, né? Que você já tinha aqui. Soma mais 4. Ou seja, o próximo termo vai ser 11 mais 4. O próximo termo vai ser 11 mais 4, que é o resultado disso, mais 4. E o próximo termo, assim, soma mais 4. Vamos só logo aqui dar o resultado desses valores. Como eu estava aqui no terceiro termo, para mim conseguir o quarto termo, eu peguei este termo e somei mais 4. Não foi? Então, dá 11 mais 4, que é 15. Aqui, 15 seria o valor de 11 mais 4, que eu coloquei aqui. 15 mais 4, que seria o próximo termo, seria o quinto termo, né? Que a gente tem 1, 2, 3, 4 termos. O quinto termo seria 15 mais 4, que é 19. Ah, Lucas, e o próximo termo? Pega esse 19 e soma mais 4. 19 mais 4 é igual a 23. Então, e por último, que era mais 4 termos que eu queria, né? 23 mais 4, que é 27. E assim por diante. Ok, pessoas. Então fica aí essa aula de como encontrar razão de uma progressão aritmética, como saber os próximos termos a partir dela, como construir vários termos, né?
a partir dessa progressão e a partir dos dados que ele te dá na questão ou no exemplo. E espero que vocês tenham aproveitado. Depois eu vou passar mais aulas sobre isso. Ok? A gente vai ter aulas sobre os termos de uma PA, como conseguir, por exemplo, o 10º termo, ao invés de ir cavalgando, até chegar ao 10º termo. A gente já consegue achar o 10º termo de cara. Ok? Então, valeu pessoal. Tchau, tchau.